som. Olha que especial esse aqui. Assim. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará, pois teu é o reino e tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino e tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é,
mais forte que tudo é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Eu estava ali, agora eu estou aqui, vamos para a pregação. Vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 12 de Hebreus. Nós leremos dos versículos 1 ao 3. Hebreus capítulo 12, diz o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Vamos orar. Senhor Deus Pai, muito obrigado por esse dia que o Senhor criou. Muito obrigado pela oportunidade, Pai, que temos de estar aqui em Tua casa, Pai, em Tua presença. Pedimos, Pai, hoje que o Senhor venha sobre nós com o Teu Espírito, que nós possamos ser, Pai, cheios de Ti. Essa é a nossa oração durante essa conferência, que vidas sejam transformadas pelo poder do Teu Evangelho, Pai. Que jovens sejam, Pai, mudados e levados, Pai, para a Tua luz. Senhor, nós queremos sair daqui mais cheios, Pai, mais felizes em Ti. Então eu peço, Pai, nos esvazie de nós. Em nome de Jesus, Pai, abra as nossas mentes para que possamos entender essa mensagem, abra os nossos corações para que possamos receber essa mensagem, Pai. Em nome de Jesus, amém. Uma coisa que eu comecei a ficar muito triste foi quando o pastor ele me disse que há jovens que estão sofrendo com depressão nessa igreja, que estão sofrendo batalhas que apenas eles sabem e que estão se escondendo por trás de mutilação. Isso me tocou de um jeito porque eu lembro da minha vida. Quando eu era mais jovem do que eu já sou, eu tenho 18 anos. Para quem não sabe, eu sou brasileiro naturalizado americano. Então eu morei 12 anos fora, a gente tirou a cidadania. Quando a gente voltou para o Brasil, 2016, passei por um momento muito difícil na minha vida. Um momento em que eu estava encarando a depressão e a ansiedade, então pensa, eu era um feliz triste, hiperativo triste. Então eu começava as frases dando risada, pulando e terminava chorando. Era uma tristeza. Estava tomando 2 remédios, Rivotril e mais um antidepressivo, e aquilo não fazia todo o efeito. Por quê? Porque eu ia para a festa, e na festa, enquanto eu tomava o remédio, eu também bebia, tomava as drogas que eu fazia, e isso cortava o efeito. Eu buscava prazer naquilo que não poderia me saciar. E sendo filho de pastor, meu pai vai estar aqui hoje à noite, para quem vem à noite também, venha, porque vai ser muito legal. Eu creio que Deus vai operar da mesma maneira, se não mais fortemente ainda.
eu sou filho de pastor, então eu consegui ter esse contato com a igreja durante toda a minha infância. Então eu sabia que Jesus era um bom mestre, que ele era um bom professor, e quem seguia ele tinha uma boa ética. Cheguei a ter um contato com ele, mas quando eu mudei para o Brasil, isso totalmente mudou. Comecei a me afastar. E o sentimento que uma pessoa com depressão tem é que ela sempre está sozinha, que ninguém consegue entender o que ela está passando. Outro dia eu comecei a chorar porque no WhatsApp, a minha mãe, né, eu estava passando pelas mensagens, na verdade no Messenger do Facebook, e eu entrei na conversa com a minha mãe. Estava lá várias mensagens não respondidas. Filho, eu te amo. Filho, quando você vem para casa? Filho, você é importante para mim. Deus te abençoe. Eu ignorando tudo isso. Foi uma fase muito difícil na minha vida. Até que eu mudei para São Paulo. Em janeiro do ano passado, eu lembro que no culto da fogueira, o Senhor, Ele me tocou de uma maneira em que eu nunca havia sido tocado antes. E eu ouvi uma voz e dizia assim, ó, filho, vem para casa. Filho, eu te amo. Você é meu. Eu lembro que naquele momento eu sentei num banquinho que tinha lá perto da fogueira. E eu comecei a chorar, E eu estava tentando orar, mas eu não conseguia orar de tanto chorar. Até que alguns amigos vieram até mim e eles começaram a orar comigo. E aquilo me deu uma calma. Me sobreveio uma paz. Eu falei, eu nunca mais quero sair daqui. Eu quero viver a minha vida para Cristo. E é isso que nós precisamos. O texto começa dizendo, portanto, também nós. Então, quem é nós? O autor de Hebreus, a gente não sabe quem é, ele está se incluindo nessa categoria. Olha o que ele fala, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? Se nós olharmos um capítulo antes, vocês estão acordados, gente? Está cedo ainda. Qual que é o capítulo antes do capítulo 12? Capítulo 11. Ele vai falar a respeito dos heróis da fé. Então ele vai citar Abel, Enoque, vai citar Abraão, Noé, Sara, Isaac, Jacó, José. Então ele passa pelos patriarcas, depois ele vai para Moisés, fala sobre Moisés, e depois os israelitas em Canaã. Então ele fala sobre Josué em Jericó, Raabe, Gedeão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. E o que isso significa para nós? Significa que nós estamos incluídos em uma história. Uma história que totalmente aponta para Cristo. E se aponta para Cristo, significa que Ele é o ápice. E se Ele é o ápice, nós precisamos seguir a Cristo. Nós precisamos seguir a Ele. Toda a história bíblica aponta para Cristo. Se está na Bíblia, tem como apontar para Cristo. Mas e as genealogias? Também apontam para Cristo. A nossa vida, a nossa história, então, da mesma maneira, tem que apontar para Cristo. Qual que é o problema? O problema é que a nossa geração só vive para si mesma. Quantos jovens estão buscando a autossuficiência? Que estão buscando ser autossuficientes no sentido em que eu consigo me livrar disso, eu consigo me tirar daqui, eu sou bom, eu sou melhor. Eles acabam caindo num lugar em que eles não precisam, eles não podem estar, porque eles acabam não reconhecendo quem eles realmente são e quem Deus é. Nós precisamos começar apontando para Cristo.
A minha vida precisa apontar para Cristo. Nós precisamos passar a vencer o egoísmo, a mídia e a individualização. São as 3 coisas que mais nos impactam hoje em dia. Ele continua dizendo, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olha que maravilha. Ele não está falando só o pecado, ele não está falando, olha, para de mentir que vai dar tudo certo. Para de roubar que vai dar tudo certo. Para de matar o seu irmão no seu coração que vai dar tudo certo. Não é só isso. Ele está falando tudo que te impede de chegar até os pés de Cristo, tire aquilo da sua frente porque não presta. Isso não aplica só para jovens. Aplica para todas as idades. Se há algo na sua vida que está te impedindo de chegar até a Cristo, até a presença de Deus, então saiba que aquilo não é bom. Você precisa jogar aquilo no lixo. O autor de Hebreus, ele está construindo um cenário de uma arena. Quem já foi para um estádio de futebol já sabe. É gigante. 40 mil lugares, imagina, estádio lotado. E lá você tem os seus antepassados salvos pela graça. Você tem o Charles Spurgeon, você tem o John Wesley, você tem o apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, João, a turma inteira está lá. E ela está assistindo a sua corrida. Ele começa a construir. E fala, olha, agora você vai correr. Então se prepara. Imagina, todo mundo... Começa a bater um nervoso, sabe? Você fala, será que eu vou conseguir correr essa corrida? O outro dia eu fui correr 10 quilômetros, eu quase morri. Está chegando na época do verão, né? Então a gente tem que chegar no acampamento de carnaval apresentável, né? Porque eu não estou namorando ainda, então, se Deus quiser, a varoa vai estar lá. Mas nós temos que nos preparar. E uma das coisas é que nós não precisamos apenas nos preparar mentalmente, espiritualmente, como também fisicamente para essa corrida. Agora imagina, você já correu com peso? Quem é o doido que correria com 20 quilos nas costas? Uma maratona? Ninguém deliberadamente pega uma mochila, bota 2 pratos de 20 quilos dentro da mochila e fala, agora eu vou correr 10 quilômetros. Não existe isso. Existe? Então por que nós estamos fazendo isso? Muitos de nós estamos tentando correr uma corrida de 10 quilômetros com 60 quilos nas costas, sabendo que nós não conseguimos correr isso. Nós não temos a capacidade de correr isso. Então o autor diz, olha, você precisa antes se livrar de todo o peso que te assedia. E do pecado que também te assedia. Então ele está falando, olha, não pode sexo fora do casamento. Não pode mentir. Por mais que seja uma mentira inocente, não é inocente. Vai te levar para longe de Deus. Está falando, olha, não pode beber excessivamente. Não pode se entregar às suas paixões infames, às concupiscências da sua carne. Interessante isso, né?
nós estamos rodeados de pessoas ao nosso redor. Eles viveram e estão vivendo a mesma coisa que nós estamos vivendo. E esse é o primeiro ponto. Nós não estamos sozinhos. Nós nunca estivemos sozinhos e nunca estaremos sozinhos. Vira para o irmão do seu lado e fala: você é meu irmão. Fala: eu estou contigo. Mais forte, gente, eu estou contigo. Nós precisamos começar a apoiar as pessoas ao nosso redor. Quando nós vemos um irmão em sofrimento, o que nós precisamos fazer? Acudir a pessoa que está sofrendo. São essas as pequenas coisas que nos fazem igreja. Essa é a igreja. É uma comunidade totalmente apaixonada, que ama Cristo, vivendo para a edificação dos indivíduos e para a glória de Deus. E é isso que nós precisamos fazer. Precisamos começar a edificar uns aos outros, assim como nós edificamos a nós mesmos. Eu pensei no título desse sermão e seria algo tipo: corra na presença de Deus. Aí eu pensei, não, isso aí é muito brega. Porque existem duas possibilidades nesse caso. Né? Quando o autor ele está falando, ó, existem duas possibilidades. Se você está longe de Deus, você está longe de casa, então você tem que correr para a presença de Deus. Você tem que perceber que você está correndo na direção errada. Falar: cara, o que eu estou fazendo? Virar e correr para Deus. Ou, segunda possibilidade, você correr na presença de Deus. Corra com Deus. Isso implica que nós estaremos em crescimento espiritual, dando frutos. Então, cada dia a gente vai estar amando mais o nosso próximo. Cada vez teremos mais paz, mais paciência, benignidade, longanimidade, misericórdia, fidelidade com as pessoas e domínio próprio. Se nós não estamos fazendo isso, então nós precisamos voltar para a primeira possibilidade: você está longe de Deus. Se a tua vida não está dando fruto hoje, então algo está errado. Versículo 2, ele diz o seguinte: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Esse versículo é tão lindo. Eu comecei a ficar preocupado, né? Porque eu falei, cara, essa é a resposta. Essa é a resposta para a minha vida. Enquanto eu estou correndo, eu vou me cansar. É natural, enquanto nós estivermos correndo, que nós nos cansemos. Mas como que nós vamos nos recuperar? Essa é a grande questão. Nós podemos correr, e esse é o problema que acontece muitas vezes. Nós começamos a correr a corrida, e no meio da corrida nós paramos porque nós nos cansamos. A vida com Cristo é uma vida de sacrifício. Enquanto você estiver correndo, você vai passar por uma mulher bonita. Você vai passar por bares, você vai passar por lugares em que você sabe que você não deve estar. E você não pode virar o rosto, você tem que continuar. É um sacrifício. Nós não podemos olhar para trás. O autor fala, então, olha, se você não está olhando para Cristo,
então você vai se cansar. Olha para o exemplo dele. Jesus, ele suporta a cruz. Ele sofre. E toma sobre si mesmo todos os seus pecados. Todos eles. Não tem um que ele não pegou. E sobre ele vem toda a ira de Deus. E ele paga a sua dívida em cheio. Mas ele não precisava. O pecado não era dele, mas ele te ama. E por causa do amor por você, para glorificar o Pai, Jesus, ele morre naquela cruz. Mas não acaba aí. Jesus, ele morre, ele é sepultado. E no terceiro dia, quando as mulheres vão até o túmulo de Jesus, 2 anjos encontram as mulheres. Eles falam, olha, Jesus, ele não está aqui. A gente sabe que você está procurando Jesus, mas olha, ele não está aqui. Ele ressuscitou. E isso é tudo para nós. A morte e a ressurreição de Cristo nos dá vida, nos dá esperança, nos dá uma razão para viver, para correr a corrida que nós precisamos correr. Paulo, ele diz em 2 Timóteo 4, versículos 7 a 8, ele vai falando a respeito, né? Combati o bom combate como um soldado combate o bom combate. Nossa, tenta falar isso 10 vezes rápido. Difícil, né? Corri a carreira como um atleta e guardei a fé como um mordomo. São essas as 3 missões que nós temos. De combater o bom combate, de guardar a nossa fé e de correr. Por que você não está correndo? Você precisa ser cheio de Deus. Como que eu vou ser cheio de Deus? Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. São as 2 chaves para uma vida cheia de Deus. Mas não é só isso. Isso me exemplificando agora. Eu, como cantor, seminarista, filho de Deus, amém. Muitos dias eu estou lendo a palavra de Deus, eu estou orando, mas aquilo não está penetrando o meu coração. A palavra de Deus não está me transformando, porque eu não estou aberto para a transformação. Eu não reconheço o meu pecado, então aquilo não está fazendo efeito em mim. Eu acho que o grande problema, né, é que a gente cai no hábito de fazer por apenas fazer, de orar 3 vezes no dia, orar uma vez antes de comer, de almoçar e uma vez antes de jantar, porque café da manhã a gente esquece, a gente está com tanto sono que a gente não ora. E parece que assim, aquilo se torna um mau hábito. Deixa eu te falar, se for para orar e ler a Bíblia como apenas um hábito, não leia a Bíblia e não ore. Aquilo tem que entrar no seu coração e tem que te abalar de uma forma em que você nunca sentiu antes. Isso é ser cheio de Deus. É ser transformado diariamente pela palavra de Deus. E como que nós vamos permanecer então cheios de Deus? Ele diz no versículo 3 assim: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Você precisa fazer 4 coisas.
olhar firmemente para Jesus. Números 21, lembra? Episódio lá no deserto em que as pessoas estão sendo picadas pelas cobras e todo mundo está morrendo. Moisés, ele fala: Deus, tenha misericórdia de nós. E Deus fala, no caso: olha, então faça uma serpente de bronze. Coloque essa serpente de bronze sobre um poste. E todo mundo que olhar para aquela cobra, após ser picada, ela será curada. E ela não morrerá. E o interessante é que Jesus, ou Deus no caso, ele não fala: olha, a pessoa ela tem que correr até a cobra, tem que passar a mão na cabeça da cobra e pegar e, sei lá, mexer no rabo da cobra. Não é isso, é só olhar para a cobra. Porque o poder não está na pessoa. O poder está em Deus. É Deus que transforma, é Deus que cura. Então, quando nós começamos a olhar para Deus, a nossa vida ela é transformada. Segundo ponto, nós precisamos olhar para a obra de Cristo. A cruz e a forma em que Jesus suportou a cruz. Outro dia eu estava andando pela minha sala, não estava prestando atenção, estava mexendo no celular, e alguém, eu acho que meu irmão mais novo, Davi, ele tinha arrastado a cadeira para o lado assim, e eu não tinha percebido, e eu passei e bati o dedão na cadeira. Quando eu bati o dedão na cadeira, eu fiquei com a maior agonia. Eu estava sofrendo porque eu tinha batido o dedão na cadeira. Isso doía. Agora imagina Jesus sendo chicoteado. A pele dele sendo rasgada. As mãos dele sendo pregadas no madeiro que ele havia criado. Sobre uma colina que ele também havia criado. Por soldados romanos que ele havia desenhado. No mundo em que ele havia criado. Imagina a dor do Criador. Imagina, você só queria amar as pessoas, mas as pessoas não querem te amar. Para mim essa é uma das maiores dores, você tentar amar alguém que não quer o seu amor, que não quer te amar. É difícil. Mas Jesus, ele morre por essas pessoas, para provar o seu amor. Se você não acredita que você é totalmente depravado, que você tem uma inclinação para o mal, então olha para a cruz. Se você crê que você não é amado ou amada, olha para a cruz. A cruz tem todas as respostas que nós precisamos. E se não tiver, então espere debaixo da cruz. Porque certamente você encontrará descanso. Certamente lá você encontrará paz. Coloque todo o seu fardo aos pés da cruz. Porque a única pessoa que pode suportar é Jesus. Você precisa olhar então para a vitória de Cristo. Ele morre, ele ressuscita e o Pai o glorifica. E hoje ele está à destra do Pai. Nesse momento, Jesus está à destra do Pai. E eu te pergunto, isso é uma realidade na sua vida? A constante espera pela volta de Jesus, o constante anseio pelo retorno, onde Ele nos buscará e nos levará para a sua presença para toda a eternidade. Você tem vivido para isso?
Você tem sido consumado por isso? Se essa verdade não te perturba dia e noite, então algo está errado. Tudo que nós fazemos deve ser à luz da verdade de Cristo, à luz da cruz e à luz da verdade que Ele voltará. E você precisa olhar para como Cristo enfrentou a oposição. John Stott, ele fala a respeito do sofrimento em 4 pontos. Primeiro, o sofrimento é um atentado violento de Satanás contra o Criador. Ele fala também que o sofrimento ele vem, do pecado, que logicamente se não vier de Satanás é por causa do pecado. Mas ele fala algo interessante, ele fala, olha, tem 2 maneiras de sofrer por causa do pecado. Você pode ou sofrer diretamente, então você usufruiu da sua liberdade de maneira errada, da maneira errada. Ou seja, eu decido comer 40 pedaços de pizza, daqueles 100 lá, não sei, eu comi ontem uma pizza desse tamanho, comi 4 pedaços, e eu deitei, eu dormi, eu acordei hoje passando mal. Eu falei, cara, eu não devia ter feito isso. 3 pedaços para mim já estava bom. Olha o meu tamanho, eu não aguento muita coisa. Então, o sofrimento pode vir dos nossos pecados, ou pode vir dos pecados dos outros. Então, é um governo que totalmente abandona o seu povo, um governo que, devido à estrutura econômica ou social, ela deixa pessoas pobres na rua, que não têm o que comer, não têm onde dormir, e essas pessoas sofrem. É um pai que decide negligenciar o filho durante a sua juventude, e quando essa pessoa cresce, ela se torna totalmente apática. Ela não consegue empatizar com as pessoas, porque ela sofreu de um pecado do seu próximo. E o terceiro ponto, eu não vou falar sobre o 4º ponto, porque eu esqueci. Você sofre por causa do lugar onde Deus te colocou. E eu me relaciono com isso. Como eu falei, eu cheguei no Brasil, e Deus ele me colocou nesse lugar, Ele falou, olha, e eu comecei a falar, cara, estou sofrendo aqui. Estou passando mal todo dia. O dia que eu chego em casa, eu começo a vomitar na privada, porque eu tinha tomado tanta cerveja e tanta vodka, que eu não me aguentava mais. E aí dormi triste, vazio, sem esperança. Nós sofremos, mas nesses momentos de sofrimento, nós temos 2 decisões. 2 possibilidades, 2 escolhas. Ou a gente corre de Cristo, corre da presença de Deus, ou nós nos afastamos da presença de Deus, ou nós corremos para Deus. Não façam o que eu fiz. Não corram da presença de Deus. Corram para Deus, com todas as suas forças. O que é o resultado disso? Você não se cansará da corrida. Olha aqui, fala o seguinte, olhando firmemente para o autor, não fazendo, aí ele vai falando, e chega no versículo 3, ele fala, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis. Você não vai se fatigar. Você está correndo, mas você não está cansando. Uma das melhores coisas para mim é jogar futebol na chuva. Parece que você está suando e a água começa a bater em você e você fica todo refrescado, e você aguenta correr mais um pouco, se esforçar mais um pouco.
E é justamente isso, quando nós olhamos para Jesus, vem sobre nós uma água refrescante. Nós estamos correndo e alguém está com um balde de água na nossa cara. E a gente fala, nossa, que delícia. Eu consigo correr mais um pouco, eu consigo. Mas quando nós tiramos os nossos olhos de Deus, nós perdemos a visão de quem Ele é. Faz sentido? Quando nós tiramos os nossos olhos de Deus, nós paramos de ver quem Ele é. Imagina, os discípulos, eles passam 3 anos, caminhando ao lado de Jesus, dormindo no mesmo quarto que Jesus, comendo a mesma comida que Jesus, vivenciando os mesmos milagres que Jesus operava. E esses mesmos discípulos esqueceram Jesus em 3 dias. 3 dias eles já estavam fazendo o que eles queriam fazer. Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque nós não andamos 3 anos com Jesus. Nós não estamos vendo os mesmos milagres que Jesus operava. Quão rápido nós esquecemos de quem Jesus é. Se nós não estivermos totalmente focados em Jesus, então nós vamos rapidamente esquecer de quem Ele é. E o segundo resultado é que você não perderá o seu coração. O que significa isso? É o que está falando aqui, desmaiar em vossas almas. É você perder a total sinceridade. É desfalecer. Quando eu perco a minha sinceridade com Jesus, toda a esperança é perdida. Se você está orando, olha, Jesus, muito obrigado por esse dia, te agradecemos por isso, tal coisa. Teve dia que eu já me peguei orando por nós, eu sozinho. Pensa, Jesus nos abençoe. E eu orando lá no meu quarto sozinho, e eu falei, cara, isso aqui está totalmente errado. Eu não estou orando por nós, não tem mais ninguém aqui. Onde está a sinceridade nisso? Não perca o seu coração, não perca, não desfaleça. Porque é assim que você tem um relacionamento de intimidade com Deus. É você ser totalmente sincero, falar, olha, Pai, eu estou passando por um momento difícil na minha vida. Eu estou sem a menor vontade de te buscar. Eu não estou animado para nada, parece que eu estou sendo atacado. Parece que eu estou abandonado aqui. Então me ajuda. Eu não consigo. Isso é sinceridade. É você falar, Deus, eu não consigo, mas eu estou disposto a seguir a tua vontade. E quando nós estamos dispostos a seguir a vontade de Deus, Deus, Ele revela a sua vontade. E você tem que ir, porque você falou que está disposta já. Então o que nós precisamos fazer? Isso já terminando, né? Porque eu passei muito tempo aqui. Você precisa ser uma flecha. Uma flecha atirada em direção a Cristo. Quando você atira uma flecha, ninguém tira aquela flecha do ar. Ninguém consegue atirar outra flecha e acertar aquela flecha. Você precisa escolher o caminho, Jesus. Ser atirado naquela direção. E não olhar para trás. Porque que nem Pedro, quando em Mateus 14, ele está andando sobre as águas, ele tira o foco de Jesus e começa a perceber a ventania ao redor e começa a afundar. Fixe os seus olhos em Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia. Mais uma vez te agradecemos
porque o Senhor é bom e tem operado aqui entre nós. Peço pelo restante desse dia, Pai, que o Senhor esteja transformando vidas ao decorrer desse dia. Que a noite seja uma bênção para as pessoas que vierem, Pai. Proteja-nos agora indo para casa, Senhor. Que Teu nome seja engrandecido entre nós. Nos dê a força, Pai, para corrermos em direção a Ti. Nos dê a força, Pai, para não perdermos o foco. E sim, nos relacionarmos com Você diariamente, Pai. Buscarmos amar-Te, Pai, dia após dia, mais e mais. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé para adorar a Jesus com mais uma canção. Glória a Deus por essa palavra. Louvado seja o Senhor. Pode sentar. No ano passado, nós estivemos lá no GIM, na Lagoinha, e nós conhecemos a central lá. No ano passado, no último dia, eles foram fazer um encerramento, vocês lembram? E quando acabou a conferência, o pastor Anderson e a Morgana estavam com a gente lá, mas no último culto eles vieram, eles não ficaram, eles vieram antes porque tinham um compromisso aqui na igreja, e aí foi quando a central tocou. Quando acabou o culto, que a gente vem embora, eu falei, pastor, já tem a banda do ano que vem, você lembra? Aí o pastor não tinha visto, né? A gente não conhecia, ele falou, calma filho, vamos orar primeiro. E aí a gente orou de julho até janeiro, para Deus confirmar se seria vocês mesmos,
porque a gente não queria um show, a gente não queria uma apresentação, mas a gente queria a adoração que a gente viu lá naquele lugar. E aí quando chegou em janeiro, o pastor chegou e falou: filho, pode ligar para eles, pode fazer o contato. E aí vocês toparam e a gente agradece a vida de vocês, a gente orou muito por vocês. E ontem, quando a gente estava aqui adorando, a Mai me chamou, a gente estava aqui no cantinho, e ela falou assim: Cacá, olha para trás. Aí eu olhei e ela falou assim: não tem ninguém mexendo no celular, está todo mundo adorando de verdade, não foi, Mai? E ela me falou chorando isso, e foi resposta de oração, porque a gente orou por isso. A gente falou: Deus, a gente não quer curioso aqui, a gente não quer gente para vir tirar foto, para vir ver banda, para nada. A gente quer pessoas que vão te adorar em espírito e em verdade. E foi o que aconteceu ontem, o que aconteceu agora de manhã e que vai continuar à noite. Amém? Então você está convidado para voltar às 19 horas, o Paulinho, o pastor Juliano e a banda vai estar aqui com a gente. E você é nosso convidado, tá bom? Obrigado pela sua presença. E antes de ir embora, passa ali no estacionamento, visita a nossa loja. Os food trucks estão abertos de novo. Você pode investir no nosso ministério, tá bom? Fica de pé para a gente orar, encerrando esse momento. Que Deus abençoe a sua vida. Vem cá, Morgana, orar encerrando. Pai, nós te louvamos, a nossa gratidão a Ti, pelo muito que o Senhor tem feito por nós. Meu Deus, a nossa alma constrange diante do Teu cuidado, das Tuas revelações, do Teu derramar dia a dia em nós. Meu Deus, nós não merecemos. Nós merecíamos, meu Deus, a morte eterna, mas o Senhor um dia mandou o Teu Filho para que possamos ter vida, e vida em abundância com o Senhor. Que a nossa vida possa ser uma eterna gratidão pelos Teus milagres, pelo Teu cuidado. Porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem sido fiel, a nossa esperança está em Ti, a nossa alegria é o Senhor. Que a Tua paz, ó Pai, que diz na Tua palavra que seja todo entendimento, porque a gente não consegue entender, porque ela vem de Ti, possa estar inundando as nossas vidas e o nosso coração no Senhor. Deus, que cada palavra, que cada ministração possa continuar ardendo em nossas almas, que o Senhor continue se revelando a nós, que todas as vezes que estivermos dentro do nosso secreto contigo, que o Senhor esteja conosco, que todas as decisões, que todos os sonhos possam ser do Senhor. Meu Deus, não nos deixa perder a Tua eternidade, crava em nossos olhos a Tua eternidade. Meu Deus, que possamos seguir sempre para o Senhor, que nada e ninguém, que as coisas transitórias deste mundo, que nada possa ocupar o nosso coração, mas sim o Senhor Deus. E que possamos caminhar nessa jornada contigo, Deus, sendo completos no Senhor, sendo cheios do Senhor, transbordando do Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, continue fazendo a Tua obra em nossas vidas. Continua, Senhor, fazendo tudo aquilo que o Senhor tem para nós e que possamos ter a Tua sensibilidade e ouvir a Tua voz e seguir com o Senhor Jesus. A nossa gratidão, Deus, pelo muito que o Senhor fez e pelo muito que o Senhor há de fazer. Em nome de Jesus. Amém. Da mídia ali, põe aquela anda na minha presença aqui, por favor. Ô, gente, estão dispensados, Deus abençoe. Só uma ideia aqui para os jovens aqui que eu vou falar aqui. É uma surpresa. Acabei de falar com o Cacá. Esse aqui. Essa imagem aqui só vai ter quem pagar a camisa encomendada. Não vai ter para vender na loja. Aliás, não tem. Nós vamos pedir, ela é nova. Então é essa aí, tá bom? Quem quiser adquirir essa camisa aí, já procura o pessoal da loja, dá o nome certinho, o tamanho certinho e paga. E aí você vai ter essa camisa aí. Deus abençoe, fique na paz.